Os portões da prisão rangeram ao abrir logo depois do nascer do sol, e pela primeira vez em 20 anos, Armando saiu como um homem livre, mais velho, mais lento, carregando tudo o que tinha dentro de uma sacola de plástico e uma única chave de casa que de alguma forma ele havia guardado por todas aquelas décadas. Ninguém foi esperá-lo. Nenhuma carta jamais havia chegado. O mundo que ele conhecia havia silenciosamente apagado a memória dele. Mas uma coisa permanecia intacta na sua mente: o endereço da casa que ele havia deixado para trás. Guiado pela memória mais do que pela esperança, ele se encaminhou de volta, esperando encontrar poeira, silêncio e abandono. Em vez disso, ao se aproximar, algo parecia errado. As luzes estavam acesas. As cortinas se moveram, como se alguém tivesse acabado de passar por trás delas. A mão dele tremeu enquanto empurrava a porta. E no momento em que os seus olhos encontraram o que havia do lado de dentro, não foi apenas o choque que tomou conta dele. Foi como se tudo o que ele acreditava sobre os 20 anos que haviam passado desmoronasse de uma vez. Mas para entender o que Armando encontrou por trás daquela porta, você precisa entender como aquela manhã começou. Ele estava parado no caminho de cascalho, na frente da prisão, com um envelope amarelado numa mão e a sacola de plástico na outra. 83 euros, uma carteira de motorista vencida, um pente com dentes partidos e a chave. Era isso. 20 anos da vida de Armando Melo, reduzidos ao que cabia na palma de uma mão. O ar cheirava diferente por ali. Relva molhada e gasóleo vindo da estrada. E alguma coisa que estava florescendo numa vala que ele não conseguia identificar. Lá dentro, tudo havia cheirado a cimento e lixívia por tanto tempo que ele havia esquecido que o mundo tinha outras opções. Um guarda o acompanhou até o portão, mas não lhe apertou a mão. Só apontou para a estrada e disse que o autocarro parava ali a uns 500 metros. Armando agradeceu. O guarda já estava voltando para dentro. A paragem de autocarro era um banco de metal com uma tábua rachada. O próximo autocarro rumo ao sul, em direção a Alcácer do Sal, vinha em 40 minutos. Armando sentou e esperou. Ele era bom em esperar. 20 anos o haviam transformado num especialista em ficar quieto e deixar o tempo passar sem esperar nada dele. O autocarro chegou às 7h20. Armando pagou com uma nota de 20 euros do envelope. O motorista olhou para a nota e deu o bilhete sem dizer uma palavra. Armando escolheu um lugar junto à janela lá no fundo e encostou a testa no vidro. Tudo havia mudado. O posto de gasolina na saída do concelho havia desaparecido, substituído por uma farmácia com drive-thru. O outdoor que antes anunciava a oficina do Sr. Tomé, agora mostrava um telemóvel tão fino que parecia uma carta de baralho. 2 décadas de progresso desfilaram pela janela e Armando assistiu a tudo com a incredulidade serena de um homem acordando de um longo sono. Ele tentou contar os anos na cabeça, não os anos de prisão, os anos de vida. Havia entrado com 52, agora tinha 72. Rosa teria 70 anos se ainda estivesse viva. Clara teria 50. E Lídia, a filha de Clara, a menina que ele havia segurado na oficina enquanto ela batia um martelo de brinquedo no banco de trabalho, rindo cada vez que a ferramenta ricocheteava. Ela tinha 4 anos da última vez que Armando a viu. Agora teria 24. 20 anos é muito tempo para segurar a chave de uma porta que você tem medo de abrir. Ele havia se impedido de pensar nelas por anos. Lá dentro, você aprende a trancar as pessoas que você ama numa sala da mente e a deixá-las lá. Pensar nas pessoas que você amava era perigoso. Não as aproximava, só lembrava que a distância era real. Rosa havia escrito cartas pelos primeiros 2 anos. Curtas, cuidadosas, em papel pautado, que nunca diziam o que nenhum dos dois precisava realmente dizer. Chegavam a cada 2 semanas, regulares o suficiente para que Armando pudesse marcar o calendário por elas. Então, no 3º ano, pararam. Sem despedida, sem explicação, só silêncio, súbito e completo. Armando escreveu de volta 3 vezes.
As cartas foram e nada voltou. Depois da terceira carta sem resposta, ele tomou uma decisão. Entrou no escritório administrativo e disse que não queria mais receber correspondência da família. O funcionário atrás da mesa havia olhado para ele. Tem certeza? Tem. Se Rosa havia terminado com ele, ele terminaria com a esperança. Era a única forma que ele conhecia de parar de sentir aquela dor. O autocarro cruzou os limites de Alcácer um pouco antes das 10 da manhã. Armando reconheceu a caixa d'água, enferrujada e repintada, e o campanário da igreja matriz. Desceu no terminal e começou a caminhar. As casas na Rua dos Cedros pareciam menores do que ele se lembrava. Algumas tinham revestimento novo e gradeamentos novos. O velho carvalho na esquina ainda estava de pé, os galhos mais largos agora, cruzando sobre a estrada. Armando parou de caminhar. A casa dele ficava no meio do quarteirão, um rés do chão com varanda coberta na frente e uma oficina separada nos fundos. Ele a havia comprado quando Clara tinha 6 anos e passou o primeiro verão a reconstruir a varanda e a adicionar a oficina. Cada viga, cada prego, as suas próprias mãos. Rosa havia plantado roseiras ao longo do caminho da entrada no dia em que se mudaram. As roseiras ainda estavam lá. Armando ficou olhando para elas. Roseiras não sobrevivem 20 anos sozinhas. Alguém havia estado a podá-las, a regá-las, a cortar o crescimento morto a cada outono. A varanda havia sido repintada, branca com detalhes cinzas, as mesmas cores que ele havia escolhido. O telhado parecia mais novo. As janelas estavam limpas e por trás da janela da frente, quente e inconfundível, uma luz estava acesa. O coração de Armando bateu forte o suficiente para sentir na garganta. Aquela era para ser uma casa vazia, abandonada, vendida a estranhos. Era o que ele havia se dito por 20 anos, porque a alternativa, que alguém ainda estivesse ali esperando, era grande demais para carregar. A cortina da frente se mexeu. Alguém estava lá dentro e havia visto ele. Armando apertou a chave de latão no punho e subiu os degraus da varanda. Ficou parado na porta da frente e escutou. Uma voz de criança, alta e musical. Música vinda de uma rádio. O tilintar de uma caneca. Ele levantou a mão para bater, então parou. Aquela era a casa dele, a porta dele, a chave dele. Um homem não deveria precisar bater na própria porta, não importa quantos anos tenham passado. Ele empurrou a porta. O cheiro chegou primeiro, café fresco e alguma coisa doce como massa de panqueca. Depois o calor, não apenas do aquecedor, mas do fato de que pessoas viviam ali. A casa estava respirando. Uma jovem estava sentada à mesa da cozinha com uma caneca nas mãos e um livro aberto ao lado. Ela tinha cabelo escuro preso para trás e os seus olhos, quando olharam para Armando, mandaram uma descarga pelo seu peito que quase dobrou os seus joelhos. Os olhos de Rosa, escuros e firmes e diretos. Aos pés da mulher, um menino pequeno estava no chão de cerâmica com um punhado de lápis de cor e uma folha de papel, desenhando alguma coisa com a concentração intensa que só uma criança muito pequena consegue trazer a um lápis de cor. A mulher olhou para Armando. Ela não gritou. Não pegou um telemóvel. Pousou a caneca devagar e o estudou. Estudou o seu rosto, os seus sapatos, a sacola de plástico na mão e a chave que ele estava apertando tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Você deve ser o Armando, ela disse. Ele abriu a boca e nada saiu. Estava parado na soleira da sua própria casa, carregando tudo o que possuía no mundo, e a voz não funcionava. Entre, disse a mulher. A voz era calma, quase gentil. Feche a porta. Está entrando frio. Armando entrou. A porta bateu atrás dele. O menino no chão olhou para cima dos desenhos e encarou Armando com olhos castanhos arregalados, sem medo, só a curiosidade aberta de uma criança de 3 anos conhecendo alguém novo. Quem é você? Armando conseguiu dizer. A voz saiu como lixa. O meu nome é Lídia, disse a mulher. Ela ficou observando o rosto dele enquanto dizia, esperando que algo se registrasse. A Clara era minha mãe.
As palavras chegaram até ele uma de cada vez. A Clara era minha mãe. Uma memória emergiu devagar, como algo subindo de uma água funda. A carta de Rosa, uma das primeiras. Ele conseguia ver a caligrafia na mente. Tinta azul em papel pautado. A Clara teve o bebê, uma menina. Chamaram de Lídia. Ela tem os seus olhos, Armando. Você é filha da Clara? Ele disse. Sim, você é minha neta. Lídia acenou com a cabeça. Sou. E quem é esse? Armando perguntou, olhando para o menino. É o Mateus, meu filho. Lídia passou a mão no cabelo do menino. Ele tem 3 anos. O bisavô, o menino disse para si mesmo, testando as palavras. Ergueu o desenho. Desenhei uma casa. A garganta de Armando fechou. É uma casa bonita, ele sussurrou. Ele olhou ao redor da cozinha. A cozinha dele. Os armários eram os mesmos amarelo pálido que Rosa havia escolhido num catálogo 30 anos atrás. A mesa onde Lídia estava sentada era aquela que Armando havia construído no primeiro ano de casa. Carvalho maciço, com encaixes em cauda de andorinha, e um arranhão perto da borda, onde Clara havia arrastado um garfo quando tinha 9 anos. Tudo estava limpo, conservado, habitado. Aquela não era uma casa que havia estado vazia. Era uma casa que alguém havia cuidado semana após semana, ano após ano. Há quanto tempo você está aqui? Armando perguntou. Desde os meus 8 anos. A minha mãe nos trouxe para cá depois que a avó Rosa faleceu. A respiração de Armando parou. Há muita coisa que você não sabe, avô, Lídia disse. Sobre a avó, sobre a minha mãe, sobre o que aconteceu enquanto você estava fora. Armando puxou a cadeira e sentou. As pernas estavam fracas. Colocou a sacola de plástico no chão e a chave de latão em cima da mesa entre eles. E ele olhou para a parede atrás de Lídia. Uma fotografia estava pendurada numa moldura de madeira que ele mesmo havia construído 30 anos atrás para o aniversário deles. Dentro da moldura havia uma foto que ele nunca havia visto. Clara, mais velha do que a filha que ele recordava, cabelos grisalhos nas têmporas, sentada na varanda daquela casa. Uma menina de uns 6 anos estava sentada no colo dela, os braços jogados no pescoço de Clara. As duas estavam a sorrir. Clara parecia feliz. Armando olhou para a fotografia e alguma coisa que ele havia passado 20 anos mantendo selada se abriu dentro do peito. Lídia se levantou, serviu uma caneca de café e colocou na frente dele. Beba primeiro, ela disse baixinho. Depois te conto tudo. Armando envolveu as 2 mãos na caneca. O calor se infiltrou nos dedos, nas palmas, nos ossos que não sentiam calor de verdade há 2 décadas. Lídia não teve pressa. Envolveu as 2 mãos na própria caneca e disse, por onde quer que eu comece? Pelo princípio, Armando disse. Desde depois de você entrar. Ela respirou fundo. A minha mãe estava com muita raiva. Uma raiva de verdade. Pelos primeiros 2 anos, ela não dizia o seu nome. Ela dizia às pessoas que o pai tinha morrido. Armando se contraiu, mas não desviou o olhar. Ela te culpava, Lídia disse. Os vizinhos pararam de aparecer. A avó Rosa não conseguia ir ao supermercado sem as pessoas cochichando. Mas ela estava com medo, avô. O pai estava preso. A mãe estava se desmoronando e ela tinha um bebê. Ela não sabia como ser raivosa e apavorada ao mesmo tempo, então escolheu só a raiva. E a Rosa? O que aconteceu com ela depois que as cartas pararam? Lídia pousou a caneca cuidadosamente, colocou as 2 palmas planas em cima da mesa e Armando conseguia perceber que ela estava se firmando. 3 anos depois de você entrar, disse Lídia, a avó Rosa teve um AVC. Armando ficou imóvel. Um grave. Ela estava sozinha na cozinha quando aconteceu. O vizinho de frente ouviu algo cair e foi ver. Encontrou-a no chão, consciente, mas sem conseguir mover o lado direito. Chamou a ambulância. A boca de Armando abriu, depois fechou. Ela perdeu quase todo o movimento da mão direita, Lídia disse, e perdeu a fala. Ela conseguia entender tudo o que as pessoas diziam, mas não conseguia formar palavras para responder. O médico disse que era um tipo chamado afasia expressiva. Ela não conseguia escrever, Armando disse. A voz mal estava lá.
Não conseguia. Não conseguia segurar uma caneta com a mão direita, e a esquerda nunca havia sido forte o suficiente. A voz de Lídia estava firme, mas os olhos estavam marejados. Foi por isso que as cartas pararam. Avô, ela não desistiu de você. O corpo dela desistiu dela. Armando pressionou o punho contra a boca, fechou os olhos e viu a caligrafia de Rosa na mente, a tinta azul, a inclinação cuidadosa, o jeito que ela sempre assinava com sempre sua, R. Ele havia passado 17 anos acreditando que ela havia escolhido parar. E ela havia estado deitada no chão da cozinha, incapaz de pedir ajuda. Quem cuidou dela? Armando perguntou. A minha mãe, disse Lídia. A minha mãe largou tudo. Estava a ensinar o 2º ano na escola primária. Pediu demissão. Foi morar com a avó Rosa. Cuidou dela a tempo inteiro durante 5 anos. Lídia estendeu o braço por cima da mesa e tocou no pulso de Armando. Tudo o que você está a pensar sobre a minha mãe estar zangada com você, ela apareceu para a avó Rosa todos os dias. Deu banho, alimentou, leu para ela, ficou com ela. E eu cresci na sala da avó Rosa. A minha mãe me deixava com brinquedos no tapete enquanto trabalhava com a avó nos exercícios. A avó Rosa não conseguia falar comigo, mas segurava a minha mão e a apertava. Um aperto era sim, 2 eram não, 3 eram eu te amo. Os olhos de Armando ardiam. Ela sabia de você, Lídia acrescentou baixinho. Nos dias bons, ela apontava para a parede onde a sua foto estava e fazia esse som, esse zumbido, como se estivesse tentando dizer o seu nome. Armando foi até a janela da cozinha e olhou para o quintal. A oficina estava onde sempre havia estado, a horta de Rosa, canteiros com terra escura e caules nus de alguma coisa que havia crescido antes do frio chegar. Pode ir à oficina? Ele perguntou. Claro, é sua. Armando atravessou o quintal. A porta da oficina tinha um cadeado, mas estava aberto. Ele a puxou. O cheiro lá dentro o parou. Serragem, madeira velha, óleo de linhaça. Cheirava exatamente como havia sido da última vez em que ele havia estado ali. As ferramentas dele estavam presas no painel ao longo da parede, cada uma no seu lugar. Estavam limpas, lubrificadas. Alguém havia estado a manter. A bancada estava clara, exceto por uma lata de cera e um pano. Armando passou a mão pela superfície. Bordo liso, lixado até o brilho que ele reconhecia porque havia feito o lixamento ele mesmo anos atrás. A minha mãe manteve tudo isso, Lídia disse. Ela estava parada no vão da porta com Mateus no quadril. Ela vinha aqui todo sábado, lubrificava as ferramentas, mantinha a ferrugem longe, garantia que as lâminas ficassem afiadas. Ela não sabia usar metade delas, mas aprendeu a cuidar. Por quê? A voz de Armando falhou. Porque ela sabia que você ia precisar delas quando viesse para casa. Armando agarrou a borda da bancada com as 2 mãos. Os ombros estremeceram uma vez. Ele se segurou. Lídia esperou. Ela não se adiantou. Não tentou confortá-lo. Ficou parada no vão com Mateus e deixou Armando ter o momento. Depois de um tempo, ele se endireitou. Passou o dorso da mão pelos olhos. Pode me mostrar o resto. Lídia o levou pela casa cômodo a cômodo. A sala, a cadeira de baloiço de rosa no mesmo lugar junto à janela. A estante que Armando havia construído, ainda com os mesmos livros, mais uma fileira de livros infantis na prateleira de baixo. O quarto principal estava com a porta fechada. Ele colocou a mão na maçaneta e hesitou. Pode entrar, Lídia disse. O candeeiro de leitura de Rosa ainda estava na mesinha de cabeceira, o de cúpula em vidro verde que ele havia comprado numa feira de usados no ano em que se casaram. Ninguém usa este quarto, Lídia disse. Mantemos como estava. Armando entrou. Tocou na cômoda, no candeeiro, na colcha dobrada a pés da cama, uma colcha que Rosa havia feito com camisas velhas, as camisas dele, camisas de trabalho azuis, que ela havia cortado em quadrados e costurado. Ela fez aquela no ano depois de você ir embora. Lídia disse baixinho. A minha mãe me contou que a avó Rosa trabalhou nela durante meses. Era a única vez que ela via a avó chorar nesses primeiros 2 anos. Armando pegou a colcha e segurou.
O tecido estava macio de tantas lavagens. Ele conseguia ver os padrões das suas camisas antigas. Rosa havia feito uma colcha com as suas camisas para poder se envolver em algo que parecesse com ele. Tem mais uma coisa, Lídia disse. Alguma coisa da avó Rosa. Ela o levou de volta à cozinha e abriu um armário acima do frigorífico, tirando uma pequena caixa de madeira com um fecho de latão. A minha mãe guardou isso. Depois que a avó Rosa morreu, a minha mãe a encontrou na gaveta da mesinha de cabeceira dela. Ela pousou a caixa na mesa na frente de Armando e a abriu. Lá dentro havia folhas de papel, dezenas delas. Algumas eram pautadas, outras eram arrancadas de cadernos. Em cada uma, numa caligrafia que Armando não reconhecia, havia palavras, trêmulas, tortas, às vezes ilegíveis, escritas por uma mão que estava a lutar só para segurar a caneta. A-R-M-A-N-D-O. Era o que estava na primeira folha. Só o nome dele, escrito repetidas vezes. As letras vacilando e sobrepondo, algumas saindo pela borda do papel. A mão esquerda dela, Armando disse. A mão esquerda dela. A voz de Lídia estava carregada. Ela não conseguia mais segurar uma caneta direita, mas nunca parou de tentar chegar até você. Armando pegou as folhas uma a uma. Em algumas, Rosa havia conseguido só o nome. Em outras, havia chegado mais longe. A M-O-T-E. Numa folha, as letras tão trêmulas que mal davam para ler. S-A-U-D-A-D-E-S em outra. V-O-L-T-A em uma terceira. A caligrafia era crua e desesperada e bela. Cada folha era uma batalha que Rosa havia travado com o próprio corpo partido, tentando atravessar quilômetros e o silêncio até o homem que ela amava. Nenhuma dessas cartas havia sido enviada. Rosa não conseguia colocá-las em envelopes, não conseguia escrever um endereço. Ela as havia escrito e colocado nesta caixa. E a caixa havia ficado na gaveta da mesinha de cabeceira dela, até ela morrer. Armando espalhou as folhas pela mesa e ficou olhando para elas. O amor da esposa reduzido a marcas trêmulas no papel. 17 anos de silêncio e ela havia estado tentando falar o tempo todo. Ela morreu há 12 anos, Lídia disse, no sono. A minha mãe estava com ela, ela foi em paz. Avô, ela não estava com dor. Armando não conseguiu responder. Ficou sentado à mesa com as cartas da esposa espalhadas na frente dele e chorou. Não do jeito que um homem chora quando está envergonhado disso. Chorou do jeito que um homem chora quando segurou algo tão fundo por tanto tempo que quando finalmente irrompe, não tem nada a fazer senão deixar vir. Lídia levou Mateus para a sala e fechou a porta da cozinha. Deu o quarto para Armando. Ele chorou por Rosa, pelas cartas que ela havia escrito e que ele nunca havia recebido, pelas cartas que ela havia tentado escrever com uma mão que não cooperava, pela manhã em que ela havia caído no chão da cozinha e ele estava a 200 quilômetros sentado num catre, acreditando que ela havia parado de amá-lo. Chorou por si mesmo, pela decisão que havia tomado naquele escritório administrativo, cortando o último fio entre ele e as pessoas que importavam. Chorou até não restar mais nada. Quando terminou, juntou cuidadosamente as cartas de Rosa e as colocou de volta na caixa. Fechou o fecho de latão, limpou o rosto, levantou e foi para a sala. Lídia estava no sofá com Mateus a ler um livro de figuras. Ela levantou a vista quando Armando entrou. "Desculpe", Armando disse. "Não tem porquê. Não existe um jeito errado de descobrir isso." Ele se sentou na cadeira de baloiço de Rosa. Rangeu do jeito que sempre havia rangido. "E a Clara?" Armando perguntou. Lídia fechou o livro. Pousou Mateus gentilmente e ele foi para os lápis de cor na cozinha. Lídia entrelaçou as mãos no colo. "Avô", ela disse, "tem uma coisa que preciso te contar sobre a minha mãe." Armando olhou para o rosto da neta e soube. Antes que ela dissesse as palavras, soube o que estava por vir. Havia visto aquela expressão antes. Havia usado ela mesmo anos atrás quando o médico lhe disse que o próprio pai havia partido. "A minha mãe morreu há 2 anos", Lídia disse. "Cancro."
Começou no seio e espalhou antes de ser encontrado. Armando ficou sentado na cadeira de balouço e sentiu as palavras atravessarem ele. Não reagiu do jeito que havia reagido com Rosa. Não havia mais lágrimas. Em vez disso, algo frio e pesado se instalou no peito. Quantos anos ela tinha? Ele perguntou. 48. A filha havia morrido aos 48. Ela havia entrado com 28, cheia de fogo e raiva e vida. E morreu antes de completar 50. Ela sofreu no final? Não. Os últimos dias ela dormiu na maior parte do tempo. As enfermeiras a deixaram confortável, mas antes disso, sim, ela lutou muito. Quimioterapia, radioterapia, 2 cirurgias. Ela lutou por quase 2 anos. Ela não te avisou, Lídia disse. Ela tentou. Ela ligou para a prisão quando recebeu o diagnóstico. Eles disseram que você havia recusado todo o contato da família. Ela foi lá. Lídia continuou. Era uma viagem de 6 horas. Ela foi 2 vezes depois de ficar doente. Da primeira vez, mandaram-na embora na recepção. Ela ficou no estacionamento por 2 horas antes de ir para casa. Na segunda vez, ela me trouxe. Eu tinha 20 anos. Chegamos até a sala de espera. Chamaram você pelo intercomunicador. Você não veio. Armando apertou os braços da cadeira de balouço. Eu não sabia. Eles nunca me disseram quem estava a perguntar. Eles disseram que disseram. Avô, eles disseram que chamaram o seu nome. E você disse que não estava interessado. Armando vasculhou a memória. O intercomunicador. Visitas para o Melo. Ele se lembrava dessas chamadas, e cada vez havia sacudido a cabeça e ficado no catre. Não havia perguntado quem estava lá. Havia assumido que era um advogado. Ele havia dito à prisão, anos atrás, que não tinha família, e nunca havia ocorrido a ele que as visitas pudessem ser alguém que importasse. Eu não sabia que era ela, Armando disse. A voz estava oca. Não sabia que alguém estava a vir por mim. Tem mais, Lídia disse. A minha mãe deixou algo para você. Ela foi ao armário do corredor e voltou com um caderno de couro gasto nas bordas, fechado por um elástico. O diário dela. Ela começou no ano depois de você entrar. Escreveu quase toda semana durante 15 anos. Armando olhou para o caderno. A caligrafia de Clara estava na capa. Só o nome dela e uma data. Os pensamentos privados da filha. 2 décadas deles, sentados na mesa na frente dele. A minha mãe me disse para te dar isso, Lídia disse. Ela disse que você precisava entender o que tinha acontecido do lado dela do muro. O diário de Clara não começou com raiva. Começou com medo. A primeira entrada era datada 2 semanas após a sentença de Armando. Não sei o que fazer. O pai foi embora. A mãe não quer comer. A Lídia chora todas as noites. A casa parece errada sem ele. Fico esperando ouvir a serra da oficina a funcionar de manhã. Quando não ouço, algo dentro de mim dobra um pouco mais. As entradas iniciais eram curtas. Clara escrevia sobre o declínio de Rosa, sobre as contas, sobre os marcos de Lídia que Armando estava a perder. E cada entrada terminava do mesmo jeito. O pai não sabe. Depois, o tom mudou. 6 meses depois de Armando entrar, Clara escreveu. Estou tão furiosa que não consigo ver com clareza. Ele deu um soco e levou tudo de nós. Eu sei que ele estava a proteger aquela mulher. Eu sei que ele achou que estava fazendo a coisa certa. Mas a coisa certa nos custou o pai. E não sei como perdoar isso. Armando havia sempre imaginado a raiva de Clara como simples, limpa, uma filha que decide que o pai é um criminoso e vai embora. Mas isso era diferente. Era alguém que entendia exatamente o que ele havia feito e por quê. E estava com raiva de qualquer jeito. Porque compreender não para a dor. As entradas continuaram. Ano 3, o AVC de Rosa. A minha mãe teve um AVC hoje. Eu a encontrei no chão da cozinha. Depois, uma semana depois, tentei ligar para a prisão. Disseram que o pai recusou todo o contato da família. Escrevi uma carta contando tudo. Voltou 2 semanas depois, com carimbo de recusado. Enviei mais 3. Todas voltaram do mesmo jeito. Recusado, recusado, recusado.
A raiva de Clara havia mudado. Já não era quente, era fria e cansada. Não entendo por que ele não nos deixa entrar. A minha mãe está a morrer aos poucos no quarto ao lado e ele não vai nem ler uma carta. Talvez ele simplesmente não consiga enfrentar o que deixou para trás. Aquela última frase atingiu Armando com tanta força que ele teve de pousar o diário. Ela havia acertado. Ele não conseguia enfrentá-los. Havia ficado naquela cela e construído uma parede ao redor de si mesmo. Ele se havia dito que estava sendo forte, mas ele não havia sido forte. Havia sido com medo, afraid que se os deixasse entrar, a dor o engolisse inteiro e ele nunca conseguisse atravessar. A vergonha constrói muros mais grossos do que qualquer prisão. Ele voltou a pegar o diário. Ano 8. A minha mãe morreu esta manhã, no sono. Eu estava a segurar a mão dela. Ela apertou a minha 3 vezes antes de ir. 3 apertos. Eu te amo. Foi a última coisa que ela disse e disse sem palavras. Depois da morte de Rosa, Clara escreveu sobre se mudar para a casa de Armando com a Lídia de 8 anos, sobre repintar a varanda, sobre aprender a manter a oficina. Fui à oficina do pai hoje. Cheira a ele. Serragem e óleo de linhaça. As ferramentas dele estão a começar a enferrujar. Não sei nada de carpintaria, mas vou aprender a manter essas coisas limpas. Ele vai precisar delas quando voltar para casa. Ela nunca havia parado de acreditar que ele voltaria. E nas últimas entradas, quando o cancro já havia chegado, disse a Lídia sobre a data de saída do pai. Mais 2 anos. Eu não estarei cá, mas a Lídia estará. Disse-lhe para ficar na casa, para mantê-la pronta. Quando ele entrar por aquela porta, quero que ele encontre um lar, não um edifício vazio. Armando fechou o diário. As mãos estavam a tremer. Ela planeou isso, ele disse. Ela sabia que não ia conseguir chegar até a sua soltura e passou os últimos meses a garantir que tudo estivesse em ordem. Você ficou porque ela pediu. Eu fiquei porque ela pediu e porque queria te conhecer. Lídia se inclinou para a frente. A minha mãe falou de você a minha vida inteira. Ela estava com raiva, sim, mas por baixo da raiva ela te amava. Ela te amou o suficiente para manter esta casa de pé durante 2 décadas. Ela te amou o suficiente para lubrificar as suas ferramentas toda manhã de sábado, mesmo sem saber a diferença entre um formão e uma lixa. Lídia foi ao armário do corredor e voltou com um envelope branco fechado, com uma única palavra na frente, com a caligrafia de Clara. Pai. A minha mãe escreveu isso na semana antes de morrer, Lídia disse. Ela me disse para te dar quando você viesse para casa. Ela foi muito clara sobre isso. Quando você viesse para casa, não se você viesse. Armando não abriu naquele momento. Amanhã, ele disse. Lídia acenou com a cabeça. Ela se levantou e estendeu a mão. Vem, fiz o quarto principal para você. Armando pegou a mão dela e deixou ela o puxar para cima. Mateus, Lídia chamou. Tempo de dormir. Ainda não terminei a casa, Mateus respondeu. Você termina amanhã. Diz boa noite para o avô. Mateus entrou com o desenho no punho. Ergueu o papel para Armando. Isso é para você. É a sua casa. Armando olhou. Um retângulo com um telhado triangular, uma porta, 4 janelas e uma chaminé com fumaça a enrolar. Na frente da casa, Mateus havia desenhado 3 bonecos de tamanhos diferentes e um quarto, mais alto do que os outros, de pé um pouco separado do grupo. Aquele é você, Mateus disse. Você está a chegar em casa. Armando dobrou o desenho cuidadosamente e o colocou no bolso da camisa. Boa noite, Mateus. Boa noite, avô. Armando se deitou na cama sem se despir. Puxou a colcha de rosa sobre si mesmo e ficou a olhar para o teto. O candeeiro de cúpula verde lançava uma luz suave pelo quarto. Estava em casa. Depois de tudo. Depois de todos os anos, e de todo o silêncio, e de todos os muros que havia construído, estava em casa. E a casa havia estado a esperar. O sono chegou devagar. Mas quando finalmente o levou, Armando sonhou com Rosa na horta, ajoelhada na terra, olhando para ele com aqueles olhos escuros e firmes e sorrindo. Armando acordou antes do amanhecer. Foi para a sala.
O envelope estava na mesa de centro, onde Lídia havia deixado. Branco, fechado, pai escrito na frente com a caligrafia de Clara. Ele se sentou e abriu. Dentro havia 2 folhas de papel. A caligrafia era mais fraca do que as entradas do diário, escritas por alguém que estava a ficar sem forças, mas que tinha uma coisa mais a dizer. Pai querido, Clara escreveu, se você está a ler isso, então você voltou para casa e sabe de tudo. Quero te dizer uma coisa que não conseguia dizer no diário, porque o diário era eu a falar para mim mesma. Esta carta é eu a falar para você. Eu fui muito tempo furiosa com você, mas por volta do 10º ano, a raiva se esgotou. O que ficou por baixo foi algo que eu não esperava. Eu entendi você. Entendi por que você fez o que fez naquela noite. Você viu alguém em apuros e se meteu. É quem você é. E entendi por que você fechou a porta em nós na prisão também. Você estava com vergonha, não suportava a ideia de a sua família te ver atrás de um vidro usando um número. Você achava que estava nos protegendo. Não estava. Você estava se protegendo. E pai, eu entendo. Herdei esse mesmo orgulho de você. Estávamos com raiva demais para nos comunicar, orgulhosos demais para admitir que precisávamos um do outro. Somos iguais. Você e eu. Pessoas teimosas que preferem sofrer sozinhas a pedir ajuda. Eu te perdoo por não me deixar entrar. Agora, por favor, deixe a Lídia entrar. Ela tem 22 anos e é tanto parecida com você que às vezes me tira o fôlego. Ela tem um menino chamado Mateus. É a coisa mais bonita que eu já vi. E o fato de você não o ter conhecido ainda é o maior arrependimento da minha vida. Eu não vou estar lá quando você chegar em casa. Já aceitei isso. O cancro está a ganhar e estou cansada de fingir que não está. Mas a Lídia vai estar. Ela me prometeu que ia ficar na casa, que ia manter a oficina limpa e a horta regada e a luz da varanda acesa. Ela me prometeu que ia estar lá quando você entrasse pela porta. Pai, ela manteve a luz acesa para você. Não passe por ela. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando estava com raiva, eu te amava. Mesmo quando dizia às pessoas que o meu pai estava morto, eu sabia que ele não estava. Sabia que você estava vivo e teimoso, e sentado numa cela em algum lugar, agarrado àquela chave idiota da casa, esperando que o mundo dissesse que estava tudo bem para você voltar para casa. É isso que quero te dizer. Está tudo bem. Vem para casa. Deixa a Lídia fazer o pequeno almoço para você. Deixa o Mateus te mostrar os desenhos dele. Vai até a oficina e pega as ferramentas. Constrói alguma coisa bonita do jeito que você sempre fez. E pai, seja gentil com você. Você cometeu um erro. Cometeu muitos erros. Eu também. É o que as pessoas fazem. O que importa é o que você faz com o tempo que te resta. Estarei a olhar. Prometo. Com todo o meu amor. Sempre. Clara. Armando leu a carta 2 vezes. Depois a dobrou nas mesmas pregas e a segurou com as 2 mãos. A casa ainda estava escura. A primeira luz da manhã estava apenas começando a aparecer pelas cortinas. E sentiu alguma coisa que havia tanto tempo não sentia que quase não reconheceu. Era o perdão. Não o perdão de Clara para ele. Havia lido isso. Acreditava nela. Era algo mais difícil. O começo de se perdoar a si mesmo. Ele encheu a cafeteira, moeu os grãos, colocou 2 canecas no balcão. Quando Lídia entrou na cozinha com Mateus no quadril, o café estava pronto e Armando estava sentado à mesa. Você acordou cedo, Lídia disse. Hábito antigo. Ela olhou para o café, para as 2 canecas, para o envelope vazio sobre a mesa. Não perguntou sobre a carta. Apenas se serviu e sentou do lado oposto. Mateus escorregou do quadril dela e trepou na cadeira ao lado de Armando. Ainda estava de pijama, o cabelo em pé de um lado. Posso tomar café? Você tem 3 anos, Lídia disse. Ainda não. Mateus aceitou isso e pegou uma banana da tigela. Armando descascou para ele sem pensar. As mãos se lembravam de como fazer essas coisas. Pequenos gestos automáticos de uma vida que ele havia acreditado estar perdida. Eu li a carta, Armando disse.
Lídia acenou com a cabeça. Ele olhou para a cozinha ao redor, os armários amarelos, a janela sobre a pia, a barra de cortina que ele havia instalado, o arranhão na mesa. Lídia, preciso te dizer uma coisa. Esta casa é sua. Era da sua mãe. E agora é sua. Você e o Mateus. Não estou aqui para reclamar ela de volta ou mudar nada. Você manteve este lugar vivo enquanto eu estava fora. Esta é a sua casa. Os olhos de Lídia ficaram brilhantes, mas ela não chorou. Pressionou os lábios e acenou com a cabeça uma vez. Um aceno firme, do jeito que Clara costumava fazer quando estava tentando não mostrar emoção. Obrigada, ela disse baixinho. Não me agradeça, deveria ser eu a agradecer você. Armando colocou a caneca na mesa. Se você me aceitar, eu gostaria de ficar. Lídia sorriu. Foi o primeiro sorriso de verdade que ele havia visto nela, largo e desprovido de guarda, e mudou o rosto inteiro dela. O quarto já está pronto, ela disse. Depois disso, Armando foi ao cemitério. Encontrou o caminho e andou até ver os nomes. Rosa Melo. Lápide simples de granito cinza, esposa e mãe amada gravadas por baixo. Ao lado, Clara Melo, filha e mãe amada. Armando ficou entre elas com as mãos ao lado do corpo. Estou cá, ele disse. Eu li a carta, Clara. Li tudo. O diário, as cartas da Rosa. Ele fez uma pausa. Eu entendo agora. Entendo o que fiz. O vento passou pelas árvores ao longo do muro do cemitério. Desculpe, Armando disse. Desculpe por ter fechado a porta. Achei que estava a proteger vocês. Mas vocês não se esqueceram. Nunca se esqueceram. A voz quebrou, e eu desperdicei todo aquele tempo, todos aqueles anos em que vocês estavam a tentar chegar até mim. Ele ajoelhou e tirou algumas folhas mortas da lápide de Clara. Vou cuidar da Lídia, ele disse. E do Mateus. Vou estar cá por eles do jeito que deveria ter estado cá por vocês. Tocou na lápide de Rosa, passou os dedos pelas letras gravadas do nome dela. Sempre sua, ele sussurrou. Sempre. Armando caminhou para casa. Lídia e Mateus estavam na varanda quando ele virou na esquina. Mateus avistou primeiro. O avô voltou, o menino gritou. E estava a descer os degraus a correr antes que Lídia pudesse agarrá-lo. Armando se abaixou e pegou Mateus quando ele se arremessou contra o peito. Os braços do menino foram ao pescoço de Armando, apertados e sem cerimônia. Onde é que foi? Mateus perguntou. Ver umas pessoas, Armando disse. Elas são simpáticas? Armando olhou por cima do ombro de Mateus para Lídia, que estava na varanda com os braços cruzados e os olhos de Rosa a observá-lo. Ela sorriu. São, Armando disse. Eram as melhores pessoas que eu já conheci. Carregou Mateus pela escada da varanda e para dentro de casa. Naquela noite, depois do jantar, depois de Mateus dormir, Armando ficou sentado na varanda. A luz estava acesa sobre a cabeça dele. Estava sempre acesa. Lídia a deixava acender do crepúsculo até Armando chegar a casa toda tarde sem falta. As roseiras de rosa ao longo do caminho estavam a florir, vermelhas e plenas. Armando tirou a chave de latão do bolso. Tarnished, a lingueta de couro desgastada. Havia carregado ela por mais de 2 décadas, através de 4 transferências de cela, 2 brigas, uma estadia no enfermeiro e uma longa viagem de autocarro para casa. Ele não precisava mais dela. Lídia nunca fechava a porta. Ela dizia que não fazia sentido. Quem quer que precisasse de entrar era bem-vindo. Mas Armando guardava a chave. Ia carregá-la até o dia em que morresse. Não porque abria alguma coisa, mas porque lembrava o que ele havia quase perdido. Da porta que havia tido medo de atravessar, das pessoas do outro lado que nunca haviam parado de esperar. Lar não é onde você deixou as suas coisas. É onde alguém deixou a luz acesa para você. A luz da varanda brilhava quente acima da sua cabeça. Através da janela, ele conseguia ver Lídia virar uma página do livro de texto e tomar um gole de chá. A cafeteira ficava no balcão, meio cheia, a esperar pela manhã. Armando fechou os olhos. A noite se instalou ao redor dele, quieta e quente. E pela primeira vez, desde que os portões da prisão haviam aberto, ele não estava a pensar no que havia perdido,
ou no que havia desperdiçado, ou no que jamais recuperaria. Estava a pensar no amanhã, no Mateus, à porta da oficina com o martelo de brinquedo, nos livros de anatomia de Lídia, espalhados pela mesa do pequeno almoço, na horta que precisava de rega e no café que precisava de ser moído, nas coisas pequenas e comuns que compõem uma vida quando você finalmente para de fugir dela. Armando respirou fundo e expirou e descansou.